O técnico branco percebeu de repente que o jogador negro no banco podia ser um prodígio. Mas em cada jogo ele só podia jogar por 1 minuto. Ele pegou a bola na defesa e partiu pra frente. Usando um drible pelas costas, passou pelo primeiro marcador. Depois, com um giro, deixou o segundo marcador pra trás e acertou a bola direto na cesta. Suas habilidades impressionantes estavam em plena exibição naquela quadra pequena. Reflexos rápidos, pegadas precisas, dribles relâmpago e mais uma bandeja brilhante. Fascinado pelo talento dele, o técnico branco foi direto falar com o técnico adversário, esperando recrutar o jogador negro para o seu time. Mas o técnico adversário aconselhou ele a esquecer a ideia, porque nos anos 1960, o racismo nos EUAs era severo, e jogadores negros não podiam competir ao lado de jogadores brancos. Porém, Haskins não ligou para isso. Sem hesitar, convidou o jogador negro para o time e ofereceu uma bolsa completa. Mas Hill recusou sem pensar 2 vezes, porque achava que nunca teria tempo de jogo. Você tem talento de verdade, garoto. Não jogue fora. Entende o que é isso? Ter essa bola na mão? É como fazer música com seu jogo. Só que você não quer ouvir a canção. Haskins não queria que tanto talento fosse desperdiçado. Disse pro Hill que o time dele não ligava pra cor da pele, só pra habilidade e velocidade. E que se o Hill se esforçasse e nunca desistisse, ia ajudá-lo a chegar no palco de basquete mais prestigiado da América. Um brilho de esperança surgiu nos olhos antes decepcionados do Hill, e ele finalmente aceitou entrar pro time. Haskins agora tinha seu primeiro jogador negro, mas ninguém poderia imaginar que esse técnico branco lideraria um time de jogadores negros para mudar a história do basquete mundial. Durante a faculdade, Haskins foi um jogador de basquete excelente, mas uma lesão no joelho o forçou a terminar a carreira esportiva cedo. Mas o amor pelo basquete o manteve no jogo. Depois de se aposentar, treinou um time feminino de basquete do colegial. Com seus métodos afiados de treino, levou o time a um recorde impressionante de 157 vitórias em 198 jogos. Se tornando um campeão invicto no basquete colegial, o jovem ambicioso Haskins ainda não queria parar por aí. Ele ansiava por um palco maior para realizar suas ambições. Logo, devido às conquistas excepcionais como técnico, foi recrutado pela Texas Western College para treinar o time da divisão Premier da NCAA. E mudou com a família para assumir o cargo. Ele pensou que finalmente tinha encontrado sua oportunidade, mas ao chegar, percebeu que o lugar não era nada como imaginava. Era basicamente uma faculdade fraca de terceira linha, e o nível de habilidade dos jogadores existentes estava longe do adequado. Então procurou o reitor para pedir orçamento para recrutar novos jogadores, mas o reitor só queria gastar dinheiro com estudos. Depois de muita insistência, Haskins mal conseguiu um pequeno fundo de bolsas e começou a recrutar jogadores. Só para enfrentar rejeição atrás de rejeição, ninguém tinha interesse no time de terceira linha dele. Quando já estava desesperado, um jogador negro chamou sua atenção. Embora fosse só um reserva, no momento em que entrou na quadra foi como um raio, eletrificando o jogo na hora. Seu domínio avassalador fez Haskins ver um raio de esperança. Então, depois do jogo, apesar da resistência do jogador, Haskins usou sua sinceridade para convencer o Hill a entrar pro time. Depois de reconhecer o talento dos jogadores negros, Haskins decidiu recrutar mais 6. Mas o assistente técnico ficou ansioso, citando uma regra não escrita no basquete americano e avisando que ter 7 jogadores negros ia provocar problemas sérios. Mas Haskins estava focado só em melhorar o desempenho do time. Mandou o assistente buscar jogadores negros nas ruas de Nova York enquanto ele procurava localmente. Visitou uma área de mineração onde descobriu um minerador negro, forte, com habilidade de salto impressionante, perfeito para jogar de ala. Haskins o cumprimentou empolgado, mas o cara entrou em pânico e fugiu correndo. Naquela época de racismo severo nos EUA, pessoas negras podiam até ser mortas por brancos à vontade. Tremendo de medo, ele voltou para casa, só para encontrar Haskins já lá, conversando animadamente com a mãe dele. Com pura persistência, Haskins conseguiu recrutá-lo. Depois, Haskins encontrou um armador. Embora o jogador tivesse habilidades individuais sólidas e arremesso consistente, era arrogante e cheio de provocações. Então Haskins desafiou ele para um contra um, deu um toco nele e ensinou como passar direito pelos marcadores. Enquanto isso, o assistente enviado para Nova York usou conversa macia para encontrar 4 jogadores talentosos nas quadras de rua. Um time de basquete com 7 jogadores negros estava formado, mas assim que chegaram na escola, enfrentaram discriminação. O pessoal do refeitório se recusou a servir comida para eles, jogadores brancos os desprezavam e até o zelador zombava deles abertamente. Mas Haskins respondeu do jeito dele. Quando o reitor se recusou a dar dormitórios para os jogadores, Haskins prometeu que se a taxa de vitórias do time não chegasse a 50% na próxima temporada, ele sairia junto com os jogadores negros. Então, o reitor teve que ceder. Haskins chamou o time de Miners. Ele definiu 3 regras. Nada de fumar ou beber, nada de paquerar ou namorar, e nada de ficar fora à noite. Dali em diante, eles tinham que dar tudo de si todo dia. Treinavam controle de bola, praticavam postura defensiva, trabalhavam estabilidade para arremessos no ar e dominavam técnicas defensivas impecáveis. O progresso mais lento não é feito em pequenos passos, mas na hesitação. O progresso mais rápido não é feito em sprints, mas na persistência. Esse método diabólico de treino melhorou rapidamente as habilidades de basquete dos Miners. Apesar das regras rígidas, os jogadores ignoraram os avisos do técnico e escaparam para um bar para curtir a juventude.
No dia seguinte, o técnico os parabenizou com 100 suicídios. Vou fazer furos nos seus tênis hoje. Embora estivessem insatisfeitos, ninguém ousou se rebelar, porque faltava só um mês pro torneio da NCAA começar, e eles sabiam como essa oportunidade era rara. Mas os métodos de treino do técnico eram brutais. Ele proibiu eles de usar seus estilos individuais de jogo, acreditando que grandes jogadores mantêm o jogo simples e prático, e que jogadas chamativas não aguentam competições de verdade, levando Hill ao limite. Esse mesmo basquete tá nos matando! Bom, do meu ponto de vista, você não tem muito pra negociar. O que você não vai desistir? Você quer desistir? Hill, claro, não desistiu. Se desistisse, só se afastaria mais dos seus sonhos no basquete. Mal um problema se resolveu e outro surgiu. Durante os treinos, atritos entre jogadores negros e brancos eram frequentes, e Haskins avisou que se agissem assim durante os jogos, seria falta técnica, poderiam ser expulsos, e isso poderia custar o jogo pro time. Para eles lembrarem, Haskins fez cada jogador correr 200 suicídios. O pivô Shed era sempre fraco, caia ao menor contato, e se continuasse assim seria um peso pro time. Furioso, Haskins invadiu o dormitório e mandou ele ir embora, até entregou uma passagem de ônibus já preparada. Tudo parecia sem esperança, e o coração dele encheu de desespero. Mas a bola de basquete à distância lembrou ele de se levantar. Shed driblou sozinho e acertou a bola na cesta, imaginando-se fazendo a cesta decisiva, com todos os fãs torcendo por ele. Vamos, cara, me deixa jogar. Não posso. Você pode se machucar. Me deixa jogar. No treino seguinte, ele estava como um jogador renascido, sem medo de contato e colisões. Mesmo com o nariz quebrado, continuou lutando, aguentando o colapso e avançando pela dor. Talvez essa seja a verdadeira força de um adulto. Logo depois, o torneio da NCAA começou, e os Miners finalmente pisaram na quadra que sonhavam. Quando os jogadores brancos adversários foram apresentados, a plateia explodiu em aplausos. Mas quando os jogadores negros dos Miners foram apresentados, a multidão ficou em silêncio. Até o patrocinador do time comentou: "Quando viramos uma escola de negros?" E o reitor só pôde balançar a cabeça sem jeito. Mas o jogo não era sobre cor de pele. Com os Miners fazendo enterrada atrás de enterrada, garantiram a primeira vitória da temporada. Mas depois do jogo, quando tentaram apertar as mãos dos adversários, foram completamente ignorados. A arrogância enraizada dos jogadores brancos os impedia de reconhecer a habilidade dos jogadores negros, e os Miners só podiam responder com um silêncio poderoso. Enquanto isso, Hill começou a se empolgar demais. Escapou para um encontro só para ser pego em flagrante pelo técnico. As consequências foram previsivelmente brutais. Punição física e uma lição dura do Haskins. Você tem energia para todo tipo de besteira em vez de colocar no seu time, em vez de mostrar respeito e ser um líder. Eu não tenho time nenhum, a gente não vai pra lugar nenhum. Você fica falando como a gente é ruim. A gente sabe que não vai ganhar. O que eu tenho que respeitar? Na verdade, Haskins não estava perseguindo o Hill de propósito. Hill era talentoso, mas talento sozinho não era suficiente. Ele tinha que trabalhar mais duro que qualquer um para alcançar um sucesso maior, e as palavras do técnico iluminaram Hill na hora. No segundo jogo, enfrentaram os Iowa Hawkeyes, quarto colocado nacionalmente. Contra um time tão forte, os Miners eram quase indefesos, e no intervalo estavam perdendo por impressionantes 16 pontos. No vestiário, Hill implorou pro técnico deixar eles jogarem do jeito deles, mas o técnico insistiu em manter o plano original. Simplicidade e eficiência em vez de firulas. Mas no terceiro quarto, a situação não melhorou. Os Miners ainda eram facilmente dominados pelos adversários. Deixa a gente jogar do nosso jeito? Tá bom, Hill. Você joga do seu jeito e joga do meu jeito. De volta à quadra, livres, os jogadores negros explodiram. Roubos de bola e bandejas, defesa estelar, enterradas poderosas. Os adversários foram pegos de surpresa pela transformação repentina. Com 5 segundos restantes e o placar empatado, no momento mais crítico, Hill rompeu a defesa e acertou a bola firmemente na cesta. Os Miners ganharam o jogo, incendiando a multidão na hora. Era difícil imaginar que um grupo de jogadores negros tinha derrotado um time de primeira linha, quarto colocado nacionalmente. Os Miners roubaram a cena numa quadra predominantemente branca, e isso provocaria a retaliação implacável dos adversários brancos. Mas naquela época o time estava unido em harmonia. Os jogadores brancos até participavam ativamente do círculo dos jogadores negros, festejavam juntos, e a coesão do time alcançou uma altura sem precedentes. Guiados pela confiança mútua, viraram cavalos selvagens manchete com vitória atrás de vitória. Garantindo 17 vitórias consecutivas e entrando no top 10 nacional, parecia que os olhares frios e discriminatórios do mundo já tinham sido substituídos pelos seus triunfos.